Bom estarmos juntos para bendizer o nome do Senhor. Temos sido vitoriosos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. A palavra do Senhor tem consolidado o nosso coração, tem fortalecido o nosso espírito, tem curado a nossa alma. Doces são as palavras do Senhor, ainda que ela nos alcance de forma abrupta, ainda que ela tire lascas em nós, elas são doces porque são curativas. Quando ela nos alcança, ela faz um trabalho glorioso. Não há nada como a doce e poderosa palavra do Senhor. O mundo está cheio de sons, cheio de palavras. O mundo está em guerra com tantos pronomes, com tantos verbos, com tantos adjetivos, interjeções, com tantas exclamações. O mundo está tão confuso, porque estão buscando as palavras erradas. A palavra do Senhor diz que desde o princípio a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus, a ação estava com Deus. Ele era e é a própria palavra. E o Senhor, na sua santa palavra, diz que esta palavra, esse verbo, se fez carne e habitou entre nós. Já pensou que coisa gloriosa? As pessoas esquecem disso, irmãos. Elas esquecem. O mundo está querendo pejorar a Bíblia, está querendo apagar a eficiência, o poder e a glória da Bíblia Sagrada, mas não conseguem. Não conseguem, desde o princípio não conseguem. Foram cerca de 1.600 anos para a Bíblia se juntar nesses livros que nós a conhecemos. Cerca de 40 homens foram usados para escrever divinamente inspirados a Bíblia. A Bíblia é o livro mais impresso, mais vendido. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. A Bíblia é o livro que causa maiores polêmicas, controvérsias na mente do ser humano. Indoutos, simplórios, se tornam sábios por conta de se debruçar diante da Bíblia. E muitas pessoas criticam, zombam. Cientistas famosos e poderosos, vira e mexe, têm que se curvar ao conhecimento e à sabedoria bíblica. Não há crítica, não há zombaria que possa vencer a verdade bíblica. Ela é incontestável, perene, ela é uma rocha inabalável. É uma espada poderosa e pode penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela pode discernir pensamentos e propósitos. Esta é a palavra de Deus. Ela faz o desconhecido, aquele que se assenta no monturo, Deus pode tirá-lo e colocá-lo para sentar com príncipes, com reis. Essa é a verdade bíblica. Então se apegue à Bíblia, tenha prazer em ouvir a Bíblia. As pessoas dizem, não, muitas mensagens passou de 30 minutos, tem gente já chiando, tem gente já reclamando. Mas essas mesmas pessoas passam 3 horas na frente de um filme de super-herói. Ou passam horas assistindo filme de terror, séries,
episódios e mais episódios de séries sem conteúdo algum. Então tenha prazer, se jogue diante da palavra, coma a palavra, beba a palavra, mastigue a palavra, se nutra da palavra, sature a sua alma e o seu espírito com a palavra, para que você possa viver em todas as circunstâncias, ser mais do que vencedor por Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor é a única que pode tirar você dos escombros, da morte, da degradação e trazer você para a excelência da vida e fazer você se conectar com o seu Criador. Diga assim: a minha Bíblia, a palavra viva de Deus, ela que me nutre, ela é o pão, ela é a água, ela é o óleo, ela é a força de Deus na minha vida, amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra do Senhor? Aleluia. Desde a minha infância eu leio a Bíblia, desde quando eu aprendi a ler, as primeiras palavras foram na Bíblia Sagrada. Já estou um anciãozinho já, meu cabelinho que sobrou está branquinho. Mas todas as vezes eu me deparo lendo a Bíblia e chorando e me emocionando e me alegrando. Porque ainda que eu tenha tantas frustrações em tantas áreas, quando me coloco diante da Bíblia, ela alimenta minha alma, o meu espírito e o meu corpo. Amém? Então você está aqui, irmãos, não é para ouvir o Antunes. Não. Minhas palavras são ocas, sem nexo. Você está aqui para ouvir o som do céu, a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. E nós estamos com a nossa série Família, Ideia de Deus, que a gente vem lá desde saindo do Jardim do Éden e passando aí pela descendência de Adão, conhecendo um pouco das atitudes de Caim, a trágica descendência de Caim. Falamos sobre a nova linhagem em Sete, a descendência que se firma para que os grandes nomes de patriarcas se apeguem pela linhagem de Sete. E hoje nós vamos falar no capítulo 5 de Gênesis, versículos 22 ao 24. O tema hoje é andando com Deus. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículos 22 ao 24. Andar com Deus não é só um simples deslocamento físico de um lugar para outro. É muito mais do que isso. Porque até uma pessoa que não possua pernas pode andar com Deus. Porque é um movimento espiritual, é um movimento emocional e é um movimento intencional. Andar com Deus. Tudo o que o Senhor deseja é que o homem ande com Ele. E andar com Deus não é apenas uma oportunidade, não é apenas um desafio, uma responsabilidade ou promessa. Não, andar com Deus é muito mais do que uma responsabilidade. É muito mais do que um desafio, do que uma oportunidade. É muito mais do que a minha promessa e a sua promessa na direção dele. Andar com Deus, na verdade,
é um estilo de vida, é um modo de vida. É a escolha que fazemos em como ser, em como proceder, como falar, como pensar, como interagir uns com os outros. Essa, na verdade, é a expressão de um comportamento. Andar com Deus é a expressão de um comportamento. É como nos comportamos na direção do próximo e, sobretudo, na direção de nosso Deus. Isso torna a pessoa que anda com Deus distinta, diferente das outras pessoas. Na verdade, uma pessoa que anda com Deus, ela se manifesta de modo diferente. Ela manifesta a própria presença de Deus. Uma pessoa que anda com Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais parecidos com Ele ficamos. Por que nós estamos vendo tanto desarranjo, tanta desgraça na humanidade? Porque as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus, dos seus princípios, das suas diretrizes, dos seus estatutos. Quanto mais nos afastamos, menos parecido com Ele ficamos. E então os desarranjos, as desgraças, as ruínas acontecem na vida e na família dessas pessoas. Esta manifestação da própria vida do Senhor na sua história, no seu dia a dia, nas suas negociações, nas suas interações, esta manifestação, ela é gloriosa. Olha o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 da sua carta aos Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 15 e o versículo 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, e remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, a orientação aqui é para nós andarmos prudentemente, termos prudência, sermos sensatos no nosso andar, não gastando o tempo de qualquer jeito, entendendo que os dias são maus e que dentro deste contexto de maldade humana, nós precisamos saber nos conduzir, saber nos portar. Então, essa é a essência da palavra de Deus. Tem uma frasezinha muito reveladora, um ditado, um provérbio popular que diz: diz-me com quem tu andas, que eu dir-te-ei quem tu és. Existe uma pesquisa que você é a média das 5 pessoas que andam contigo. Então, o seu relacionamento com pessoas próximas denuncia quem você é e qual o conteúdo que você carrega. Quando você para observar o que as pessoas próximas de você, que convivem diariamente com você, qual o conteúdo delas, quais são as afirmações, o que elas têm a dizer, o que elas oferecem, qual é a capacidade, o desenvolvimento e as habilidades dessas pessoas. Elas são pessimistas, otimistas, elas são ofensivas. Que nível de companheirismo você está tendo? Porque quando você faz essa observação, você vai perceber que você carrega dentro da sua alma, você carrega nos seus hábitos, nos seus costumes, o que essas pessoas ao seu redor carregam também. O caminhar, esse andar aqui, fala de caminhar, de percorrer um caminho, mas também de agir, de viver.
E todos nós queremos caminhar com alguém, nós não queremos caminhar sozinhos. A solidão é esmagadora, irmãos. A solidão, inclusive nós estamos vivendo uma geração que muitas pessoas estão vivendo a solidão. Há muitos suicídios acontecendo nesta geração. Muitas pessoas estão se desesperando, porque em meio a milhões de pessoas ao seu redor, em cidades grandes como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades enormes, Nova York, nós vemos pessoas se sentindo sós, profundamente sós. E essas pessoas que estão se sentindo sós, porque as opções, as suas escolhas foram equivocadas. Aparentemente caminham com pessoas que deveriam alegrá-las, deveriam nutri-las com informações e com sentimentos saudáveis, mas acaba que as fazem sentir-se cada vez mais sós, numa solidão profunda. Então, nós precisamos de pessoas, nós somos seres de relacionamento. Sabe, irmãos, mesmo pessoas ermitões, mesmo pessoas que gostam de estar sozinhas. Eu sou uma pessoa dessa que eu gosto muito de estar só, de estar lendo, de estar meditando. Um movimento muito grande ao meu redor é meio assustador. Mas mesmo pessoas como eu gostam de movimentos também, ocasionais, de pessoas. Eu gosto de saber que as pessoas se lembram de mim, que as pessoas se importam comigo. Isso me dá uma sensação de que faço parte de algo, de que estou envolvido com outras pessoas, que sou útil. E as pessoas precisam ser úteis também na minha convivência. Então, nesse sentido, irmãos, nós precisamos compartilhar a nossa vida uns com os outros. A questão é, com quem? Quem temos escolhido? Com quem estamos andando? Quais são aqueles que estão ao nosso redor? Que tipo de amor, que tipo de amizade, que afinidade, que simpatia, que interesse, que necessidade estamos buscando preencher quando escolhemos essas pessoas ao nosso redor? Por isso que muitas pessoas acabam batendo com a cara na parede, achafurdados muitas vezes na lama do desespero, pelas escolhas equivocadas, por parceiros em uma caminhada. Agora, recentemente, alguém que nós conhecemos matou a esposa com 5 tiros e depois se matou. Como é que alguém que começa uma história tão brilhante, tão cheia de amor, tão cheia de coraçõezinhos e flores e declarações, acaba tirando a vida do seu amor com tiros e depois se matando? Isso está acontecendo muito, irmãos. Como que um marido passa a bater e agredir fisicamente a sua esposa, os seus próprios filhos? Saiu de suas entranhas. É a declaração da sua eternização, da sua continuidade, e você está espancando, violando, maltratando. É assim que a vida tem pegado algumas pessoas. Então, a pergunta que nessa noite faço a vocês é: o que nos move quando buscamos parceiros, companheiros, amigos para andarem conosco pela estrada da vida? O filósofo popular diz: nessa longa estrada da vida, vou caminhando e não posso parar. E aí ele faz a declaração que o próprio salmista fala, da falência
da insignificância do nosso corpo, que chega uma hora que vai falhar. E nessa longa estrada da vida, quem anda conosco? Quais são as escolhas para os parceiros de vida? Muitos acabam sofrendo tão horrorosamente, irmãos, que se torna até inapropriado relatar esses modelos. Diga para quem está perto de você: tudo na vida é uma questão de escolha. Tudo, irmãos. A roupa que você veste é uma questão de escolha. O alimento que você come. Nós falamos aqui nessa série Família e Ideia de Deus que a primeira família, Adão, criado por Deus, estava num lugar glorioso, delicioso, e ele escolhe andar com outra pessoa e se afastar do Senhor. Foi uma escolha dele, uma escolha. Ainda que ele tenha sido iludido, mas essa ilusão maligna para atraí-lo para longe do Senhor, se havia um sentimento racional, bem nutrido por seu Criador, então esta base, esse respaldo, essa nutrição que havia, deveria segurá-lo no lugar que ele estava. A criatura, na verdade, afrontou o Criador, e então o homem resolve caminhar, ao invés de ser com o seu Criador, com o seu Senhor, que já tinha demonstrado amor, benignidade, gentilezas. Esse cidadão escolhe caminhar com um estranho. E é isso que está acontecendo. Muitas pessoas saem do seio de suas famílias que não são perfeitas. Existem desajustes aqui ou acolá, mas preferem sair do seio de sua família e perto do seu pai e de sua mãe para andar com estranhos e ouvir vozes de estranhos. Uma caminhada preocupante. Então o engano passou a tomar conta do coração. E esses indivíduos acreditaram ser capazes de determinar que conseguiriam caminhar bem sem Deus. E se tornou uma crescente. E começou exponencialmente uma caminhada longe de Deus, no afã de se declararem capazes de fazerem as suas escolhas longe do seu Criador, longe do seu Senhor. Acreditou ser possível viver uma vida independente de Deus, pensando que isso seria uma excelente opção, seria o melhor caminho a seguir, porque não teriam a tutela, a instrução diária, o princípio, o estatuto que consolida o indivíduo na vida que Deus escolheu. Esse indivíduo que se afasta de Deus, ele pensa ser capaz de viver uma vida longe das informações necessárias para o seu crescimento e para a sua felicidade. Então ele se afasta de Deus acreditando que é possível ser independente. O caminho de Caim, nós estudamos isso aqui, irmãos, e os seus descendentes, a escolha de Caim e dos seus descendentes foi andar longe de Deus. Ele e seus descendentes optaram por andar longe de Deus, porque em seus corações, em suas mentes, todos os descendentes acharam que tinham competência, inteligência, recursos, conhecimento para viverem uma vida distante do seu Criador, distante de seu Deus. A história bíblica e humana, não só a história relatada na Bíblia, mas a história da humanidade, a história das civilizações,
desde os mais remotos movimentos civilizatórios da humanidade. As grandes construções, todas elas, todos os povos, os assírios, os sumérios, os babilônicos, os incas, os maias, todas as grandes civilizações, achando que seriam capazes de viver uma vida distante de Deus. Mesmo os Estados Unidos, que forjou o seu fundamento, se submetendo à vontade de Deus, e a sua Constituição foi pautada pela palavra de Deus, ao longo da sua história de sucesso, foi se decaindo também, porque no seu ego massageado, no seu crescimento poderoso, achou-se capaz de se tornar independente de Deus. E as desgraças, uma após outra, foram acontecendo na grande América. É isso que nós vemos. Então, a escolha do homem por ficar distante de Deus, diga assim comigo, a tragédia em andar longe do Senhor, ela existe, irmãos. A tragédia em andar longe do Senhor, ela é visível, palpável, notável e descrita, narrada por todas as histórias da civilização humana. Quanto mais distante o homem, as famílias, elas correm de um lado para outro mecanicamente, sem sentir a vida. Não param para pensar sobre as questões mais importantes e essenciais para sua família, para si mesmo. Desejam obter resultados longe de Deus e constroem impérios, e constroem e conquistam territórios gigantescos. Mas a sua alma, irmão, os relacionamentos dos seus pares, a consistência familiar vai sendo destruída, corrompida, destroçada. Porque se o dinheiro, se o império material fosse tão resolutivo, se esse poder de dinheiro fosse tão real para as emoções e para o espírito, as famílias milionárias, as famílias bilionárias não entravam em crise, não haveria separação, não haveria uso de drogas, de bebidas, de desarranjos, porque essas famílias estariam consoladas e consolidadas pelo seu patrimônio. Mas esses resultados, e aí essas famílias questionam porque nada dá certo. E quando elas falam nada dá certo, está falando claramente sobre as suas relações emocionais. Nós estamos vivendo uma crise, irmãos. As pessoas não consertam o que quebram mais, elas jogam fora e compram novo. Os relacionamentos que antes eram debatidos, reconstruídos, restaurados, analisados, havia submissão, obediência, perdão, reconciliação. Hoje não. Hoje se danou, então eu vou atrás de outro. Então pessoas casam 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, como existem alguns artistas por aí. Um dia desse eu ouvi num videozinho uma mulher que já casou, acho que umas 10 vezes, ela dizendo, eu não vou parar por aqui. Ou seja, até o marido que estava com ela já estava na mira. Prazos de validade, porque a consistência emocional dos relacionamentos estão fadados ao fracasso. As famílias, elas estão definhando por dentro no dia a dia porque não escolhem Deus. Não escolhem zelar do Espírito. Irmãos, o Barro, ainda que há grandes ofensas quanto à teoria da evolução, a teoria do criacionismo. E quando nós pensamos
claramente sobre a teoria do criacionismo e a teoria da evolução, se nós formos justos, a teoria da evolução ela vai se curvar à teoria do criacionismo, porque não há tanta antagonismo entre um e outro. Porque Deus chamou à existência as coisas, e elas não aconteceram ao acaso, elas aconteceram numa ordem física, química, biológica, uma ordem sustentável pelas leis que o próprio Deus criou, as leis físicas, químicas, biológicas. Foi essa a razão. Então, as pessoas, elas estão definhando, estão morrendo diariamente nas suas emoções e nas suas relações, porque escolhem ficar longe de Deus. A programação diária é cheia, uma agenda lotada, tudo menos um tempo para Deus. Não querem um tempo para Deus. E para justificarem a ausência no altar de Deus, começam a culpar pastores, líderes, começam a culpar os erros que acontecem ao redor. Ora, desde o princípio os homens roubam, os homens matam, os homens mentem, enganam. Mas se nós usarmos a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa capacidade, nós somos capazes de discernir. E escolhemos estar numa igreja ou sob a tutela de um pastor, sobre o ensino de um pastor, que nós podemos julgar pelas ações dele, pelo relacionamento dele com a sociedade, que ele não é um crápula, que ele não é um enganador. É fácil perceber isso quando nós queremos. Então não podemos jogar a culpa nos outros daquilo que foi a própria escolha, a nossa própria escolha. Escolhem músicas profanas, negócios ilícitos, rebeldia recorrente. As pessoas querem se dar bem em cima dos outros, do prejuízo dos outros, da ruína do próximo. Negócios ilícitos de todas as formas, músicas profanas. Irmãos, a capacidade de compor dessa geração, olha, irmãos, ela vem degringolando-se, ela vem arruinando-se diariamente. Estão compondo músicas horrorosas, fazendo declarações nefastas, estão usando a composição de música para declarar uma relação sexual e pôr isso em alto-falante para as famílias ouvirem, e muitos pais ainda colocam para suas filhas e os seus filhos ouvirem e os ensinam a se mover diante daquela batida obscena, degradante, imoral, indecente, e ainda acham bonitinho. Eu já vi pais ensinando os seus filhos a xingarem, a falarem palavrões, e quando o filho diz palavrões, que é evidente que são inomináveis aqui ou em qualquer outro lugar, mas os pais ainda se alegram porque aquele filho xingou, aquele filho mandou o outro para aquele lugar. Escolhem as coisas. Os descendentes se perdem em rotas bizarras, essa é a palavra, em rotas bizarras. Eu assisti um filme essa semana, não sei se a pronúncia é essa, Rudderless. Meu irmão, um filme que mostra um jovem compondo algumas músicas no quarto dele, no computador dele. De repente o pai liga para ele, e então marcam de se encontrar em determinado lugar, e o filho começa a demorar, não chega, e de repente a televisão, no bar onde o pai estava, noticia uma desgraça na escola do filho dele. E sabe, irmãos, o filho dele foi o protagonista dessa desgraça, matou 6 pessoas a tiros.
esse pai entra em paranoia, se afasta do seu trabalho, o casamento já está arruinado, ele vai para longe, vai trabalhar num serviço completamente diferente, bem ruim, perto do que ele tinha. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. Eu nem gosto de assistir esse filme, já comecei a assistir por acaso. E aí eu falei, não, agora já vou assistir até o final. E esse menino compõe músicas lindas, músicas muito doces, e o pai canta também e se junta com outros jovens e monta uma bandinha. E quando descobre que as composições é daquele menino que é um assassino, a vida vira de ponta cabeça. Quantos casos desse nos Estados Unidos e ao redor do mundo? Filhos de famílias que aparentemente são sólidas, são bem construídas, famílias que têm patrimônio, que têm recursos, que estudam em boas escolas. De repente a ruína toma conta dessas casas. Esses filhos se tornam bandidos, marginais, assassinos, viciados em drogas. Perdem a essência de quem são, como homem, como mulher. É o que nós estamos vendo, porque os pais não escolheram nem a oração e nem a leitura bíblica, porque os pais não escolheram inculcar em seus filhos o temor do Senhor e a instrução espiritual. Resolveram andar nos passos do mundo, nas pegadas do mundo, ao invés de buscar a orientação e a instrução de Deus. Mas Deus não existe. Um grande pregador da década de 60 dizia: ainda que não houvesse céu, valeria a pena ser crente. Ainda que não houvesse Deus algum, vale a pena ser crente. Porque os princípios do Evangelho, as instruções do Evangelho, consolidam uma família no caminho em que ela deve andar. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, sabemos que não é só princípios, não são só leis, mas é a vida de Deus sendo passada para a nossa vida, para a nossa família. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Então, quando nós fazemos escolhas equivocadas, quando nós caminhamos longe de Deus, certamente a tragédia ocorre. Tem famílias inteiras, irmãos, que a mãe, as filhas se tornam prostitutas. A prostituição é uma escolha, mas não é uma escolha consciente, natural, responsável. É uma escolha prejudicada por circunstâncias, por instruções erradas. É uma liberdade falsa, onde uma pessoa que tem relações com centenas de homens ao longo de um mês, uma pessoa dessa não tem privacidade, não tem senso de exclusividade, não tem senso de zelo, de amor, não tem dignidade própria. É arrastada para relacionamentos abusivos que as prejudicam violentamente. Muitas são mortas, muitas apanham nessas relações de prostituição. Muitos jovens querem se sentir em liberdade, fazer o que quiser, então não querem ser mais homens ou não querem ser mais mulheres, e são deformados por suas escolhas, e nessa escolha de andar longe de Deus, transformam as suas naturezas cada vez mais terríveis. A sua aparência, a sua imagem e semelhança de Deus é desfigurada como uma foto que vai amarelando e vai ficando cada vez mais indefinida a sua resolução e impossível de descobrir detalhes. Assim são as pessoas que se distanciam de Deus, vão perdendo a sua forma original, vão perdendo as suas características naturais que são presentes na vida de Deus.
se sentem em liberdade para beber e disputar coisas horrorosas, usam drogas pesadas como a cocaína, a heroína, maconha, oxi e tantas outras aberrações. A bebida alcoólica, que é aceitável socialmente, mas é uma degradação, mata a pessoa, destrói os lares, arruina famílias inteiras. Esses dias eu vi um caminhoneiro aqui na BR, ele desceu de uma carreta daquela de mais de 20 rodas, irmão, bêbado igual uma égua velha. Por que uma pessoa bebe tanto? Por que uma pessoa descaminha tanto? Um pai de família, porque está andando com as pessoas erradas, porque está andando distante de Deus, porque se afastou do seu Criador. E quando ouve o profeta, o pregador, o evangelista falar, ainda debocham, criticam, escarnecem da mensagem. E sabem por que fazem isso? Porque tem a arrogância, a presunção, o achismo de que não precisam desta mensagem. E se enveredam por caminhos nojentos, perniciosos, malditos, que tantas famílias degeneradas, arruinadas, filhos que não recebem um abraço do pai e da mãe, filhos que não são beijados pela família, que não são sustentados pelo amor. Talvez tem todas as riquezas, tem todos os brinquedos, os jogos, as melhores roupas, mas lhe falta a essência da interação com um vínculo maior, o vínculo do amor. E esse vínculo do amor não se arranja ele num balcão, ou numa prateleira de farmácia, ou de supermercado. Esse vínculo do amor só se consegue ele na presença gloriosa do Deus de amor, do Deus Criador, da essência de amor que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Quando uma pessoa escolhe andar com Deus, diga comigo assim: a escolha em andar com Deus é sábia, muito sábia. Amém? Quando você tem o conhecimento, irmãos, quando você conhece, você tem a informação. Você buscou a informação com a sua inteligência. Mas quando você pega essa inteligência que obteve a informação, você transforma isso em sabedoria para aplicar na sua vida. Quando uma pessoa escolhe andar com Deus, diga comigo, os valores mudam. Diga, quando uma pessoa escolhe andar com Deus, os valores mudam. Você olha para ela, querido, e percebe algo diferente. O estilo de vida dela muda. A maneira de olhar não é mais a mesma. Os planos e propósitos desta vida agora são outros. Ao longo da minha vida ministerial, ao longo de mais de 30 anos pastoreando, eu vi muitas pessoas chegarem na igreja puxando uma cachorrinha, com a vida arrebentada, famílias completamente destruídas, vidas totalmente desapegadas e arruinadas, e quando entram na igreja, não sou eu o pastor desta igreja, é Jesus o pastor desta igreja. Eu só sou uma voz que ele usa para ministrar aos nossos corações. Longe de mim e ter a presunção de que eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, quando ele alcança alguém que vem desesperado e clamando: Deus meu, olhe para mim. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, quando uma pessoa chega
ela muda. Quando uma pessoa se entrega a Jesus, ela não muda de religião, irmãos. Quando uma pessoa se entrega a Jesus, ela não muda de religião. Ela muda de vida, ela muda de caminho. Aqui a M Nova, isso aqui é só um ponto de pregação. A M Nova não é nada, não significa nada. Isso aqui é um lugar onde a mensagem do Senhor precisa ser dita, anunciada, para que as pessoas sejam tocadas e decidam, ungidas pelo Espírito Santo, que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo de que estão na transgressão, que estão no pecado e precisam mudar as suas vidas. Quando uma pessoa se entrega a Jesus, ela passa para um outro caminho. Ela caminhava na direção da morte, agora caminha na direção da vida. Eu tenho um primo, irmãos, que um dia, ele é filho de crente também, nós crescemos muito próximos, e um dia eu fiquei sabendo que ele tinha um bar. Eu fui nesse bar em Brasília, e quando eu cheguei no bar, aqueles bares bem pobres, umas 2 prateleirinhas na parede, uma mesa de sinuca, e quando eu olhei para dentro daquele bar, eu vi aquele indivíduo deitado naquela mesa de bar, com a cabeça escanhotada para fora da mesa de sinuca, babando, num misto de ressonar, de dormir, com a entorpência o entorpecimento do álcool nas suas veias, no seu corpo. Eu não tive coragem de entrar. Eu parei ali e me emocionei com aquela situação e comecei a orar por ele. Daquele dia em diante eu orei, e orei, e orei, e um tempo depois eu falei com ele, e sabe de uma coisa, irmãos? Ele passou por um encontro com Deus, ele passou por uma visitação, e ele achou o caminho de volta. E Deus consolidou aquele coração, e eu vi aquele ébrio, aquele solitário, aquele homem tomar um caminho diferente. Ao longo da minha vida eu vi milhares de pessoas, centenas de pessoas terem suas vidas mudadas, não porque o pastor é bom, não porque a igreja é boa, mas porque resolveram andar com Deus. Alguém quer vir após mim, Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Eu decido caminhar com o Senhor, eu preciso dele, ele que me fez, ele que me criou, a minha essência, o meu espírito veio dele, eu me comunico com ele, ele se comunica comigo. Não dá para viver sem o autor da minha vida. Há uma conexão, essa conexão foi interrompida e eu estou sendo asfixiado, eu estou perdendo a capacidade, o ser humano está perdendo a capacidade de continuar uma vida plena, executável dentro dos padrões que Deus escolheu para a humanidade. Então começam a fazer maluquices. Pessoas que passam a ser assassinos de aluguel, irmãos, passam a cobrar dinheiro para matar o próximo e ainda se vangloriam de que matou 10, 20, 30, 40 pessoas. Pessoas que matam por R$100, R$200, R$1.000, R$10.000, não importa o valor. Pessoas que perderam a alma no processo e o espírito está completamente morto. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6? João 14, 6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Ele é o caminho. É aquele que eu comecei a dizer aqui sobre o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. E ainda no mesmo texto diz que nada do que foi feito veio a ser feito senão por Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele. E este Senhor diz claramente, audivelmente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa rota de caminhar nele, por ele, para ele, nesse propósito de andar recebendo as instruções de quem nos criou. Ele propõe isso, ele diz que ele é o caminho, devemos andar nele. Diga comigo: Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Você pode dar um aleluia bem forte, irmão? Aleluia. Quando temos essa compreensão, tudo muda em nossa vida. O problema é que nós estamos embriagados com as oferendas do mundo. Nós, como mariposas, sendo atraídas por uma luz forte, uma luz falsa, uma luz artificial, uma luz que nos chama para a morte, uma luz que quer queimar-nos, que quer... Já viu aquelas mariposas que vão assim e são chamadas pela luz e elas morrem sapecadas lá? Tem muitos humanos assim, irmãos, milhares deles, milhões deles, e que estão sendo iludidos por uma luz artificial, uma luz mequetrefe, uma luz assassina, uma luz maldita, porque ela não é a luz de Deus. Porque essa sociedade, ela prefere fazer homenagens a Satanás, construindo estátuas de Satanás com os chifres, com todas as bizarrices, e fazer festas e enredos para essas bizarrices malucas que eles fazem em homenagem a Satanás, em a demônios. A sociedade prefere escarnecer, zombar, estar na roda dos escarnecedores, do que ter o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então a gente vê a degradação, pessoas deformadas, mutiladas, porque resolvem destruir a semelhança de Deus, destruir a imagem de Deus, porque foram introjetadas nelas coisas malucas, destrutivas, porque quanto mais distantes de Deus estamos, mais suscetíveis às desgraças e às ruínas nos tornamos. Mas as pessoas, elas não entendem que se você permanecer, obedecer e abraçar a vontade do Senhor, acima de todas as coisas. Olha o que o texto de Salmo 1, versículo 3 diz: será como uma árvore plantada. Põe aí na tela, está pondo, não sei se está pondo aqui o texto. Olha aí. O indivíduo que se submete, volta ao versículo 2, irmão. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vamos todo mundo junto. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A essência do relacionamento, a essência da vitória familiar, o conteúdo poderoso da existência humana não são bens materiais, ainda que eles sejam necessários, mas eles são acessórios, são ferramentas, são instrumentos para a nossa utilização, e não a essência da nossa vida. A essência da nossa vida é o relacionamento social, é a convivência familiar, é a construção dos valores para a nossa família, para os nossos descendentes.
O texto de Gênesis diz que Enoque viveu 365 anos. Ele teve filhos e filhas e ele andou com Deus. Diga comigo, andar no caminho do Senhor é andar no bom caminho. Salmo 34, versículo 18 e Salmo 51, versículo 17, diz que andar neste caminho é um andar de quebrantamento, de contrição. De quebrantamento e contrição. É um andar em humildade, Mateus capítulo 18, versículo 4, e Romanos capítulo 12, versículo 16, é andar em humildade, despojando, ou seja, arrancando o seu orgulho e entrando em total dependência de Deus. Existem estudos científicos que a mídia não dá a mínima, existem muitos estudos científicos em faculdades renomadas que fala sobre o perdão, que fala sobre a oração, que fala sobre os relacionamentos espirituais que são curativos e poderosos para a vida humana. Existem várias amostras de estudos sérios, estudos científicos que mostram o poder da oração na vida, o poder do perdão na vida das pessoas. Restaura a eficácia do coração, dos nervos. Mas as pessoas não estão nem aí para isso. Salmo 7, versículo 10, é andar com o seu coração voltado para Ele, para o Senhor. Ainda 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, é andar desejando o alimento do Senhor acima de todas as coisas. Como crianças que desejam amamentar, chorar na presença do Senhor e dizer, eu preciso ser nutrido pelo Senhor. Eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Mas nós, irmãos, estamos sendo iludidos, distraídos é a palavra. Estamos sendo distraídos diariamente e por conta dessa distração nós nos perdemos. Um dia desse eu vi um videozinho de uma babá distraída com o celular na mão e um monte de criancinhas ao redor e o sequestrador passando com o carro, porque existem muitos sequestradores de crianças para contrabando de órgãos, para sacrifícios a demônios, para adoção ilegal. Existem muitas crianças que são roubadas do seio familiar por esses indivíduos que, sinceramente, eu me nego a dizer o nome desses indivíduos. São inomináveis. E a mulher tão distraída, mexendo no celular, como uma mariposa, tuque, 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 e os filhos. E eu vi outro casal, pastora Cristina, eles sentados na calçada, e a filhazinha batendo neles e chamando atenção, e os dois, o pai e a mãe, cada um com o celular, olhando o celularzinho, e a criança querendo interagir com o pai, querendo brincar com o pai, querendo brincar com a mãe. Uma criança dessa vai crescer com déficit de atenção, vai crescer com problemas de TDAH, vai sofrer com muitos traumas recorrentes na vida dela por conta da ausência de atenção, porque o pai e a mãe está sendo distraído por esse mundo cheio de letras, cheio de neon, cheio de sons, cheio de histórias malucas. Porque resolveram andar longe de Deus. Então as pessoas dizem assim, esses grandes mentores, intelectuais, doutores, dizem assim, onde está Deus para ver as desgraças no mundo, as crianças morrendo de fome, sendo mortas em guerras como essa que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia? Onde está Deus nessa epidemia que mata tanta gente? Deus continua no mesmo lugar, irmãos. Nós é que nos afastamos dele, nós é que nos distanciamos dele. É como o velhinho que dirigia a sua chimbiquinha, sua Fordzinha 59,
o velhinho, e passou na praça e viu um casalzinho bem abraçadinho, se beijando, abraçando. E a velhinha que estava do lado dele falou: ei, ó, nunca mais nós ficamos assim. Olha a distância que você está. E o velhinho olhou para ela e disse: eu continuo no mesmo lugar dirigindo, você que se afastou daqui. Não sei se a culpa dela se afastar foi dele ou se foi dela, mas de alguém foi, ou de ambos. Sabe de uma coisa? Deus continua no mesmo lugar, mas nós já estamos nos afastando dele diariamente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Diga comigo, criado segundo Deus. Diga de novo, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esta que é a palavra. O assunto, irmãos, andar com Deus, ele exige algumas questões a serem resolvidas. E quais são estas questões a serem resolvidas? Andar com Deus é um desejo mais dele ou nosso? Quem tem tomado a iniciativa? Deus ou o homem? Quem deu e tem dado sempre o primeiro passo para andarmos juntos? Aí Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Diga comigo assim: a escolha de Deus, diga de novo, com força, com vigor, a escolha de Deus foi andar conosco. Ele fez a nossa imagem, carinha do papai, jeitinho do papai, não é? Quem é pai e mãe aqui sabe o tanto que isso é legal. Eu vejo os meus filhos, meu Deus, eu olho para eles e falo: olha só, eu estou me prolongando, essa é a minha continuidade. Daí vai vir os netos, os bisnetos, os tataranetos. E Deus olha para nós e diz: eu fiz você a minha imagem e a minha semelhança. Eu fiz você para nós interagirmos, para nós andarmos juntos, para nós conversarmos, para nós trocarmos ideias. Eu quero andar com você. Antes de todas as coisas, esse foi o desejo do Senhor. Ele já havia optado por nós. Antes de nós escolhermos Ele, nós que escolhemos, Ele já tinha escolhido. No texto que nós lemos de Gênesis, diz assim: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Diga comigo, então andar com Deus é ter uma comunhão tão íntima e profunda que leva o Senhor a estar presente em nós e nos chamar para si, promovendo o sobrenatural. Deus quer promover o sobrenatural. Ele quer que você saia de uma vida insípida, de uma vida legalista, de uma vida insossa. Ele quer que você entre numa vida sobrenatural. E você talvez possa estar pensando: então eu vou ver cegos voltar a enxergar, paralítico voltar a ver. Isso, irmãos, pode acontecer sim.
Mas esse sobrenatural aqui, irmãos, é você sentir a doce presença do Senhor, é você caminhar olhando para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro, é saber que Ele é o seu Senhor, é o seu pastor, é o seu rochedo, é o seu escudo, é a sua proteção, é o seu broquel. Ele é que fortalece você todos os dias. Ele é o Senhor dos exércitos, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim. Ele é o Deus que sabe, o Deus que protege, o Deus que ama, o Deus que fez o maior de todos os sacrifícios, oferecendo o seu próprio Filho Jesus para morrer por nós. É esse Deus que desde sempre propôs andar conosco, mas a maldita intromissão de Satanás fez o homem se rebelar e querer andar nos seus próprios caminhos. Por conta disso, o desarranjo emocional, espiritual e fisiológico danou com a sociedade. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu não vou demorar muito aí, Deus. A Bíblia ainda fala, no capítulo 6 de Gênesis, de um outro homem que andou com Deus. A experiência desse descendente de Enoque, ela nos dá pistas de como é andar com o Senhor. Noé, olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 6, 8 ao 9 e 11 ao 12. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que nós capturamos desse texto aqui? Andar com Deus é andar em justiça e em integridade. Andar com Deus é ser justo e íntegro. O texto de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Filipenses 2,14. É preciso fazer tudo sem murmuração ou contenda. Filipenses 2,12. Devemos ser obedientes. Filipenses 2,13, dependermos em tudo de Deus, que efetua em nós o querer e o realizar. Filipenses 2,16, preservar a palavra de vida. São informações muito úteis para o nosso dia a dia. Devemos buscar a justiça de Deus, conceituar as nossas vidas e as nossas famílias, debruçar diante dos nossos filhos, profetizar sobre eles, vigiá-los, como pastores que arrebanham ovelhas, conduzindo-as para o verdadeiro pasto, levando-lhes a verdadeira água fresca, nutritiva, cheia de sais minerais. Devemos orientar a próxima geração, sacudir a nossa roupa, sacudir a nossa mente contra essa ideologia maligna, essa filosofia mundana, essa degradação, esse desarranjo moral, uma briga constante do Deus desse século em destruir a sua família, a minha família. A família é a ideia de Deus. Deus constituiu a família, pai, mãe, filhos. Uma construção que multiplica a imagem e a semelhança do nosso amado e poderoso Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Uma aliança foi feita com os nossos ancestrais. Nós somos originários da primeira família do Éden.
passou gerações, milênios, carregados de todo tipo de tempestade e manifestação maligna. E ao longo dos anos, a eficácia do plano de Deus para nos alcançar não mudou. A eficiência de Deus continuou a mesma. O propósito e a intenção do coração de Deus continuou a mesma. E Ele mandou o seu Filho Jesus. E a cruz foi um plugue poderoso, plugando o céu na terra novamente. Quando aquela cruz foi enfincada e Jesus cravado naquela cruz, é um poderoso plugue do céu cravado na terra, dizendo: eu estou novamente reconciliando o homem comigo através do meu Filho Jesus Cristo. Eu quero que você ande comigo, que você beba das minhas palavras. O Senhor Jesus levantou-se no último dia da festa e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que ignorar este poder sobrenatural? Por que aceitar ser distraído por uma geração corrupta e perversa? Atos capítulo 13, versículo 22. E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O plano de Deus, irmãos, através dos séculos, foi sendo construído, bem executado. E em Davi, ele renova a aliança, e diz que a descendência de Davi assentará no trono para sempre. De quem ele falava? Jesus Cristo. Ele diz no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 16, verso 8. Ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Salmo 116, versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Comece a elaborar declarações, comece a emitir dentro da sua casa, na cabeça dos seus filhos, no espírito dos seus filhos: o Senhor me consola, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, a execução dEle na minha direção é favorável a mim e a minha família e a minha casa. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Quando Davi diz no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Quantas pessoas vivem em desarranjos, vivem em perigos. Quantas vezes desgraças batem mesmo na casa de um crente. Horrores que muitos vivem. Mas aquele que segue Deus, aquele que anda com Deus, aquele que tem princípios do Senhor, aquele que o aceitou, aquele que aceitou o seu governo, essa foi a oração do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E quando ele traz para si: venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu mando, venha a tua ordenança em minha direção. Eu quero ser gerido, administrado, governado. Eu quero ser vassalo do teu reino. Eu quero ser súdito da tua corte.
quando ele fala com ênfase, ele está dizendo: eu posso até passar um perigo terrível, eu posso até viver coisas inapropriadas, que me traz profunda tristeza, que me faz chorar, gritar de dor. Mas ele diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você pode colocar a mão direita no seu coração e dizer: Senhor, tu estás comigo. Você pode ficar de pé.